Diz poeticamente a canção popular: um novo tempo, apesar dos castigos. Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos. São 18 horas de mais um dia oportunizado por Deus para um encontro com essa espiritualidade amiga e amada, que nos ajuda tanto, que nos fortifica, que nos impulsiona a viver e sobreviver nesse novo tempo. E se estamos crescidos, se estamos mais atentos, mais vivos, somos capazes de compreender melhor a mensagem do Mestre Jesus. De fato, não somos mais tão crianças, aquelas a quem Jesus precisou ensinar por meio de parábolas, de histórias, para que pudéssemos compreender melhor os seus ensinos. Às vezes, ainda somos adolescentes tão rebeldes, teimando em não modificarmos determinadas atitudes, determinados sentimentos viciosos. Mas continuamos firmes na trajetória de nossas vidas. Surgimos simples e ignorantes, naquele sentido de ignorar, de não ter conhecimento. Criados por Deus há milhares de anos, e estamos em um caminho de retorno a Ele, numa escala evolutiva, cujo compasso é ritmado por nós. Só depende de nós, das nossas decisões, do nosso comprometimento, da nossa busca em conhecer e ter fé. Agora, com mais consciência e sabedoria, já podemos refletir melhor sobre a mensagem do Cristo. E para hoje, temos uma muito importante. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, o capítulo 60 nos fala sobre a prática do bem. Daí pensamos assim: mas eu já pratico o bem, já faço o trabalho voluntário, pratico a caridade. Mas será que praticamos o verdadeiro bem preconizado por Jesus? Será que fazemos a caridade segundo entendia Jesus? Aqui convém lembrarmos da questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E a resposta vem certeira: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E Kardec ainda complementa, dizendo que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a todos nós. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Pois bem, Emmanuel começa o capítulo trazendo uma passagem evangélica que está em Pedro 1, capítulo 2, versículo 15, e nos diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. E aqui, o bem falado por Pedro é o bem como Jesus entendia. A ignorância dos homens é justamente a falta de conhecimento. E a loucura, para Pedro, é justamente o desequilíbrio causado pelo distanciamento das leis divinas. E Emmanuel prossegue: à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos,
com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se, sacrificou-se. Por se haver transformado Ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância. Não parlamentou conosco. Em vez disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Então, o amor de Jesus não é o amor que o mundo, que os homens conhecem e propagam. O bem preconizado por Jesus também não é o mesmo que o mundo acredita ser. Crescemos, por exemplo, ouvindo a sociedade nos dizer que não devemos levar desaforo para casa. E aí vem Jesus a nos ensinar que não devemos é gastar nosso tempo com discussões estéreis e inúteis, que só vale a pena disputar quando a caridade estiver em jogo. Calar, silenciar diante de uma discussão é luz, é paz divina. O bem mais humilde é semente sagrada. Por quê? Porque muitas vezes a nossa atitude de hoje surtirá efeito em um momento muito distante, que até podemos não ver, mas não importa. O importante é o plantar, é o dominar das nossas más inclinações. Outro exemplo bem claro é aquele morador de rua que é alimentado, auxiliado, e assim o deve ser, independente de sua condição. Mas muitos de nós tornam-se contra esse auxílio, levantando uma bandeira de que muitos desses moradores são trombadinhas, são bandidos e que não merecem o auxílio que prestamos. Aí vem Jesus a nos ensinar que todos somos irmãos e iguais perante Deus. E hoje, compreendendo a lição do Mestre, dizemos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Auxiliar esse irmão, alimentá-lo, vesti-lo, dar-lhe um pouco de dignidade, não significa ser conivente com as suas atitudes equivocadas e errôneas. Devemos, sim, inclusive, orientá-los a se modificarem. E toda vez que presenciamos alguma atitude ilícita, podemos e devemos repreendê-la. Mas o nosso olhar interno para com esse irmão, aos moldes de Jesus, deve ser um olhar de benevolência, de compaixão. Afinal de contas, estamos alguns passos à frente dele e já conhecemos o Evangelho. Então, em nome do Mestre, nos tornamos devedores daqueles que ainda não o conhecem. E em nome do Mestre, devemos deixar de lado todas as nossas paixões e procurarmos pôr em prática a verdade que Jesus veio nos ensinar. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo do Mestre, compreende que o que é loucura para o mundo, o revide, a força, o poderio, a guerra, a disputa, a vaidade, o mundo acha que é sabedoria. E o que é pura sabedoria nos padrões divinos, o amor, o silêncio, a humildade, o mundo taxa como loucura. Praticar verdadeiramente o bem, realmente sem olhar a quem, perdoar ou calar-se diante de um ataque, de uma ironia, por exemplo, são atitudes esperadas por Deus, preconizadas por Jesus.
E é assim que devemos praticar o verdadeiro bem, sendo luz, servindo de exemplo, sendo amor, compreensão, auxílio, agindo com mansuetude diante da eloquência da vida, procurando ver o outro como irmão, independente de razão social, raça ou crença. Que possamos pensar nisso e ampliar as nossas atitudes nos valores de Deus, que é tão amoroso e bom, que nos convida constantemente a mudar e sempre para melhor. Que a paz e a coragem do Mestre nos envolva a todos, hoje, amanhã e sempre. Que assim possa ser, que assim seja.